Quebra de bloqueios. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, com humildade e com a certeza de que Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Se esta oração chegou até você, não foi por acaso. Tu conheces cada detalhe da vida dela. Conheces as lágrimas que ninguém viu. Conheces as noites em que ela chorou em silêncio, os pensamentos que nunca contou a ninguém e as batalhas que trava todos os dias dentro do próprio coração. Senhor, neste momento nós declaramos que toda barreira invisível começa a cair diante do Teu poder. Toda porta fechada pelo medo. Toda porta fechada pelo desânimo. Toda porta fechada pela ansiedade. Toda porta fechada pela incredulidade. Toda porta fechada pelas palavras negativas. Toda porta fechada pelas frustrações do passado. Nós declaramos que o Senhor é maior do que qualquer bloqueio. A Tua palavra diz que, quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar, e quando o Senhor fecha, ninguém consegue abrir. Por isso confiamos completamente em Ti. Meu Deus, visita agora esta casa. Visita esta família. Visita este coração. Visita esta mente. Onde existe confusão, estabelece paz. Onde existe medo, derrama coragem. Onde existe tristeza, faz nascer esperança. Onde existe desânimo, renova as forças. Pai, muitas vezes a pessoa que está ouvindo esta oração sente que faz tudo certo e, mesmo assim, nada acontece. Ela trabalha. Ela luta. Ela ora. Ela sonha. Mas parece que existe uma força impedindo o avanço. Hoje nós colocamos tudo isso diante de Ti. Porque sabemos que nenhum bloqueio é maior do que o Teu poder. Nenhuma muralha resiste quando o Senhor entra em ação. Nenhuma corrente permanece quando Jesus ordena que ela seja quebrada. Nenhuma prisão continua fechada quando o Espírito Santo visita um coração. Por isso, neste instante, nós não olhamos para as circunstâncias. Não olhamos para o tamanho do problema. Não olhamos para aquilo que parece impossível. Nós olhamos apenas para Ti. Tu és o Deus que abriu o Mar Vermelho. Tu és o Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Tu és o Deus que fechou a boca dos leões. Tu és o Deus que sustentou Elias no deserto. Tu és o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Tu és o Deus que continua operando milagres hoje. Pai, começa agora uma transformação profunda. Que toda cadeia espiritual seja rompida. Que todo sentimento de derrota seja arrancado. Que toda mentira que o inimigo plantou nesta mente seja substituída pela verdade da Tua palavra. Porque o Senhor não criou esta pessoa para viver presa. Não criou para viver limitada. Não criou para viver paralisada pelo medo. Ela nasceu para viver os Teus propósitos. Ela nasceu para experimentar a Tua fidelidade. Ela nasceu para testemunhar grandes milagres. E eu peço algo especial neste momento. Não permita que esta pessoa desista antes da vitória. Sustenta a sua fé. Renova a sua esperança. Fortalece o seu espírito. Enquanto esta oração continua, prepara o coração dela para receber aquilo que o Senhor já começou a fazer. Mesmo que ela ainda não veja com os olhos naturais, que ela consiga sentir a Tua presença. Mesmo que as circunstâncias ainda pareçam difíceis, que a fé seja maior do que o medo. Que esta oração marque um novo começo. Que hoje seja o dia em que os bloqueios começam a ser quebrados. Que hoje seja o dia em que as correntes começam a cair. Que hoje seja o dia em que a esperança volta a florescer. Porque cremos que Tu és um Deus vivo. Um Deus presente. Um Deus poderoso. Um Deus que nunca abandona aqueles que confiam em Ti. E desde já nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está trabalhando, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar. Em nome de Jesus, nós continuamos esta oração confiando que grandes coisas acontecerão. Amém. O Deus que remove todo bloqueio. Senhor, continuamos em Tua santa presença com a certeza de que Tu estás ouvindo cada palavra desta oração. Antes mesmo que nossos lábios se abram, Tu já conheces o que há em nosso coração.
Não existe dor escondida para ti. Não existe luta que passe despercebida aos teus olhos. Pai, talvez esta pessoa esteja carregando um peso tão grande que já não consegue explicar. Ela acorda cansada, dorme preocupada e, muitas vezes, sente que está andando em círculos. Faz planos, mas eles não se concretizam. Tenta avançar, mas encontra obstáculos. Ora, espera, persevera, e mesmo assim parece que tudo permanece no mesmo lugar. Mas hoje, diante da tua presença, nós declaramos que esse ciclo termina. Em nome de Jesus, toda estagnação começa a ser quebrada. Toda sensação de fracasso perde a força. Toda palavra de derrota lançada contra esta vida é anulada pelo poder do teu amor. Senhor, visita agora a mente desta pessoa. Se existem pensamentos de medo, substitui-os pela confiança. Se existe ansiedade, derrama a tua paz. Se existe desespero, concede serenidade. Se existe confusão, traz clareza. Que nenhuma mentira seja mais forte do que a verdade da tua palavra. Porque a tua palavra diz que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando tudo parece desmoronar, tu permaneces firme. Quando todos se afastam, tu continuas ao nosso lado. Quando não encontramos respostas, tu continuas sendo o Deus que conhece o fim desde o princípio. Pai amado, muitas vezes os maiores bloqueios não estão ao nosso redor, mas dentro de nós. Há pessoas que perderam a coragem de sonhar. Há pessoas que deixaram de acreditar que podem recomeçar. Há pessoas que carregam culpas antigas, lembranças dolorosas e feridas que nunca cicatrizaram. Hoje eu te peço, toca nessas áreas profundas do coração. Onde existe uma ferida aberta, derrama o teu bálsamo. Onde existe um vazio, preenche com a tua presença. Onde existe ressentimento, ensina a perdoar. Onde existe culpa, lembra a esta pessoa que, em Cristo, há perdão para quem se arrepende e busca a tua graça. Senhor, quebra também os bloqueios que impedem esta pessoa de enxergar as oportunidades que o Senhor coloca diante dela. Abre os olhos espirituais. Abre a mente. Abre o entendimento. Dá sabedoria para tomar decisões corretas. Livra das escolhas precipitadas. Afasta todo o caminho que leva à destruição e conduz pelos caminhos da paz. Pai, nós também colocamos diante de ti a vida financeira desta pessoa. Tu conheces as contas que precisam ser pagas. Conheces as preocupações que ela guarda em silêncio. Conheces as portas que ainda não se abriram. Nós não pedimos riquezas por vaidade, mas pedimos provisão, dignidade e sustento. Que nunca falte o pão sobre a mesa. Que nunca falte esperança no coração. Que nunca falte fé para continuar caminhando. Se existem portas de trabalho fechadas, abre aquelas que estão de acordo com a tua vontade. Se existem projetos parados, concede direção. Se existem oportunidades que ainda não chegaram, prepara o tempo certo. Porque sabemos que o Senhor não se atrasa. O teu tempo é perfeito, e tudo acontece conforme a tua sabedoria. Pai, visita também esta família. Abençoa os pais. Abençoa os filhos. Abençoa os avós. Abençoa os casamentos. Onde existe discussão, faz nascer o diálogo. Onde existe frieza, reacende o amor. Onde existe divisão, promove reconciliação. Onde existe silêncio causado pela dor, faz florescer novamente a esperança. Que esta casa seja um lugar de paz. Que esta família aprenda a caminhar unida. Que o teu Espírito Santo encontre espaço em cada coração. Senhor, fortalece também aqueles que estão desanimados na fé. Talvez esta pessoa tenha orado por muito tempo sem ver respostas e esteja cansada de esperar. Mas hoje lembra ela que nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada por ti. Mesmo quando não vemos, tu estás trabalhando. Mesmo quando não entendemos, tu continuas conduzindo cada detalhe. Mesmo quando tudo parece parado, tu estás preparando aquilo que ainda não podemos enxergar. Por isso, nós escolhemos confiar. Escolhemos permanecer firmes. Escolhemos acreditar que o Deus que começou a boa obra também é poderoso para completá-la.
E enquanto esta oração continua, que uma nova esperança seja plantada no coração desta pessoa. Que ela sinta a tua presença envolvendo sua vida. Que ela encontre forças para dar mais um passo. Que ela descubra que nunca esteve sozinha. Porque tu és o Deus que sustenta os cansados, fortalece os fracos, consola os aflitos e levanta aqueles que pensavam não conseguir mais caminhar. Nós entregamos tudo em tuas mãos, confiando que cada bloqueio será vencido não pela nossa força, mas pelo teu poder, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus, continuamos orando. Amém. Entrega total diante de Deus. Pai Celestial, permanecemos diante da Tua presença com reverência e confiança. Sabemos que não chegamos até aqui por acaso. Cada palavra desta oração está sendo ouvida por Ti, porque Tu és um Deus que se importa com os detalhes da nossa vida. Neste momento, Senhor, nós escolhemos deixar de lado todo orgulho, toda autossuficiência e toda tentativa de resolver tudo apenas com as nossas próprias forças. Reconhecemos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua direção, da Tua paz, da Tua sabedoria e do Teu cuidado. Há situações que ultrapassam a nossa capacidade de compreender. Existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com esforço humano. Há portas que somente Tu podes abrir. Há fardos que somente Tu podes remover. Há caminhos que somente Tu podes preparar. Por isso, Pai amado, colocamos tudo diante de Ti. Entregamos os nossos medos. Entregamos as nossas preocupações. Entregamos as nossas dúvidas. Entregamos as nossas limitações. Entregamos os nossos sonhos. Entregamos o nosso futuro. Que nada permaneça escondido do Teu olhar, porque sabemos que a Tua luz ilumina até os lugares mais escuros do coração. Senhor, se existe alguma atitude em nossa vida que nos afastou da Tua vontade, dá-nos humildade para reconhecer e coragem para mudar. Se em algum momento deixamos que o orgulho, a impaciência, a falta de perdão ou a incredulidade ocupassem espaço em nosso coração, ajuda-nos a abandonar tudo aquilo que não agrada a Ti. Ensina-nos a caminhar com sinceridade. Ensina-nos a falar com sabedoria. Ensina-nos a agir com amor. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Pai, nós não queremos apenas receber bênçãos. Queremos viver uma vida que honre o Teu nome. Queremos ser transformados por dentro, porque sabemos que a verdadeira mudança começa no coração. Retira toda raiz de amargura. Retira toda raiz de inveja. Retira toda raiz de ressentimento. Retira toda raiz de orgulho. Retira toda raiz de desânimo. Planta em nós um espírito de mansidão, de esperança, de perseverança e de fé. Que o Teu Espírito Santo renove a nossa maneira de pensar. Que as nossas palavras sejam palavras de vida. Que as nossas atitudes reflitam a Tua bondade. Que os nossos passos sejam dirigidos pela Tua vontade. Senhor, muitas vezes olhamos para o passado e sentimos o peso dos erros que cometemos ou das dores que sofremos. Mas hoje escolhemos não permanecer presos ao que ficou para trás. Entregamos o passado em Tuas mãos. Entregamos as perdas. Entregamos as decepções. Entregamos as traições. Entregamos os sonhos interrompidos. Entregamos as oportunidades perdidas. Cremos que Tu és capaz de transformar até mesmo aquilo que parecia impossível de ser restaurado. Porque onde o ser humano vê um fim, Tu podes fazer nascer um novo começo. Onde existe terra seca, Tu podes fazer brotar vida. Onde existe silêncio, Tu podes trazer uma nova canção. Onde existe tristeza, Tu podes derramar alegria. Pai amado, fortalece esta pessoa que está orando conosco. Talvez ela tenha chegado até aqui cansada de lutar. Talvez esteja enfrentando dificuldades na família. Talvez esteja preocupada com o trabalho. Talvez esteja vivendo um momento de enfermidade. Talvez esteja enfrentando desafios que ninguém mais conhece. Mas Tu conheces. Tu sabes exatamente o que ela precisa. Por isso, envolve-a com a Tua presença. Que ela sinta agora uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que acalma o coração.
Uma paz que fortalece a alma. Uma paz que devolve a esperança. Pai, ajuda-nos a lembrar que a fé não significa ausência de dificuldades, mas confiança na Tua presença durante cada uma delas. Mesmo quando o caminho parece longo, Tu estás conosco. Mesmo quando as respostas demoram, Tu continuas trabalhando. Mesmo quando as lágrimas caem, Tu recolhes cada uma delas. Mesmo quando o coração vacila, Tu permaneces fiel. Hoje renovamos a nossa confiança em Ti. Declaramos que não seremos dominados pelo medo. Não seremos vencidos pelo desânimo. Não seremos definidos pelas circunstâncias. Seremos sustentados pela Tua graça e conduzidos pelo Teu amor. E enquanto esta oração continua, prepara o nosso coração para viver um novo tempo. Um tempo de amadurecimento. Um tempo de restauração. Um tempo de sabedoria. Um tempo de paz. Um tempo em que a nossa confiança estará firmada não naquilo que vemos, mas na certeza de que Tu permaneces no controle de todas as coisas. Recebe esta entrega, Senhor. Recebe a nossa confiança. Recebe a nossa esperança. Recebe a nossa fé. E conduz cada passo da nossa caminhada, hoje e sempre. Oramos assim, com humildade e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Quebra de bloqueios. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos ao momento desta oração em que, com fé e confiança, colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem impedido esta pessoa de avançar. Nós não ignoramos as dificuldades. Não fingimos que os problemas não existem. Mas escolhemos lembrar que Tu és maior do que qualquer desafio que possa surgir. Pai, se existem caminhos fechados que fazem parte da Tua vontade abrir, pedimos que Tu prepares o tempo certo e abras essas portas conforme o Teu propósito. Se existem obstáculos que têm desanimado este coração, fortalece esta pessoa para continuar caminhando. Se existem pesos que ela já não consegue carregar sozinha, ajuda-a a entregá-los em Tuas mãos. A Tua palavra nos ensina a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Por isso, neste momento, nós entregamos cada preocupação, cada medo, cada insegurança, cada lágrima, cada silêncio, cada oração feita durante a madrugada, cada pedido que ainda espera por uma resposta. Pai, entra com a Tua luz onde existe escuridão. Leva esperança onde existe desânimo. Leva paz onde existe inquietação. Leva sabedoria onde existe dúvida. Leva consolo onde existe sofrimento. Que toda barreira que impede esta pessoa de viver os Teus bons propósitos seja removida conforme a Tua vontade. Que ela encontre forças para vencer aquilo que parecia impossível. Que ela tenha coragem para dar passos de fé. Que ela não permita que o medo decida o seu futuro. Senhor, quebra os bloqueios que surgem dentro do coração. O bloqueio da incredulidade. O bloqueio do medo de tentar novamente. O bloqueio causado pelas feridas do passado. O bloqueio da culpa que impede de recomeçar. O bloqueio do desânimo que rouba a esperança. Ajuda esta pessoa a compreender que um novo capítulo pode começar quando ela permanece confiando em Ti. Pai amado, muitas vezes o maior obstáculo não é a circunstância, mas o pensamento de que nada vai mudar. Hoje nós rejeitamos esse pensamento. Escolhemos acreditar que, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados, Tu continuas agindo de maneiras que muitas vezes não conseguimos perceber. Fortalece esta fé. Renova esta confiança. Sustenta este coração. Que esta pessoa volte a sorrir. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Volte a levantar a cabeça. Volte a caminhar com esperança. Senhor, visita também a vida profissional desta pessoa. Concede sabedoria para cada decisão. Capacidade para cada desafio. Discernimento diante das oportunidades. Honestidade em cada atitude. Que o trabalho realizado por suas mãos produza bons frutos. Que ela encontre portas abertas no tempo certo. Que tenha perseverança para não desistir diante das dificuldades. Pai, olha também para a família. Abençoa cada relacionamento.
Ajuda onde há falta de diálogo. Concede paciência onde existe irritação. Inspira palavras de reconciliação onde houve ofensa. Que o amor seja maior do que o orgulho. Que o perdão seja maior do que a mágoa. Que a paz encontre espaço em cada lar representado nesta oração. Senhor, fortalece também aqueles que enfrentam enfermidades. Concede ânimo aos que estão cansados. Sabedoria aos profissionais que cuidam deles. Consolo às famílias. E, acima de tudo, que nunca lhes falte a esperança e a certeza de que tu permaneces presente em todos os momentos. Pai querido, nós também oramos pelos sonhos que parecem esquecidos. Aqueles projetos que ficaram pelo caminho. Aquelas promessas que ainda não se cumpriram. Aquelas lágrimas derramadas em silêncio. Ajuda esta pessoa a compreender que esperar em ti não significa desistir. Esperar em ti significa continuar caminhando, mesmo quando ainda não se enxerga toda a estrada. Por isso, renovamos agora nossa confiança. Declaramos que não permitiremos que a desesperança domine o nosso coração. Escolhemos permanecer firmes. Escolhemos permanecer fiéis. Escolhemos permanecer confiando. Porque sabemos que tu és um Deus que fortalece os cansados, sustenta os abatidos e guia aqueles que colocam a esperança em ti. Enquanto esta oração continua, que uma nova coragem tome conta desta vida. Que uma nova disposição surja. Que uma nova esperança floresça. Que um novo tempo de aprendizado, crescimento e maturidade comece a ser construído. E que, acima de tudo, esta pessoa jamais se esqueça de que o maior presente não é apenas ver portas se abrindo, mas caminhar todos os dias na certeza da tua presença. Nós colocamos tudo diante de ti. Os medos. Os sonhos. Os desafios. As dúvidas. O presente. E o futuro. Confiando que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que tu conduzes aqueles que depositam em ti a sua esperança. Em nome de Jesus, continuamos esta oração. Amém. O novo começo. Pai amado, chegamos ao final desta oração, mas sabemos que este não é o fim daquilo que o Senhor pode fazer em nossa vida. Pelo contrário, cremos que este pode ser o início de um novo tempo, um tempo em que aprenderemos a caminhar ainda mais perto de ti, confiando em tua direção a cada passo. Obrigado, Senhor, porque durante estes minutos pudemos aquietar o nosso coração e lembrar que não estamos sozinhos. Obrigado porque, mesmo quando tudo parece incerto, tu permaneces fiel. Que, ao terminar esta oração, esta pessoa se levante diferente de como começou. Que ela se levante mais confiante, mais fortalecida, mais esperançosa, mais determinada a seguir em frente. Não porque todas as dificuldades desapareceram de imediato, mas porque ela sabe que pode enfrentar cada dia sustentada pela tua presença. Pai, ajuda-nos a viver um dia de cada vez. Que não sejamos consumidos pela ansiedade do amanhã. Que não permaneçamos presos às dores do ontem. Ensina-nos a reconhecer a tua presença no hoje. A celebrar cada pequena vitória. A aprender com cada desafio. A crescer em cada etapa da caminhada. Senhor, se houver momentos em que esta pessoa sentir vontade de desistir, lembre-a desta oração. Lembre-a de que a esperança pode ser renovada. Lembre-a de que a fé pode ser fortalecida. Lembre-a de que tu continuas sendo refúgio para aqueles que te buscam com sinceridade. Que a paz de Cristo guarde o coração e a mente desta pessoa. Que a sabedoria do alto acompanhe cada decisão. Que o amor de Deus fortaleça seus relacionamentos. Que o Espírito Santo conceda discernimento, coragem e perseverança. E que, independentemente das circunstâncias, ela nunca deixe de confiar em ti. Amém. Um exercício de fé e reflexão. Antes de encerrar, reserve um momento de silêncio. Respire profundamente e coloque uma das mãos sobre o coração. Pergunte a si mesmo, diante de Deus: qual é o bloqueio que hoje preciso entregar ao Senhor? Pode ser o medo. Pode ser a culpa. Pode ser a ansiedade. Pode ser a falta de perdão. Pode ser uma preocupação que você tem carregado sozinho.
Agora, em suas próprias palavras, diga a Deus aquilo que está pesando em seu coração. Não use palavras difíceis. Fale com sinceridade. Depois, faça uma decisão prática. Escolha uma atitude que demonstre sua confiança em Deus nas próximas 24 horas. Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja retomar um projeto que você havia abandonado. Talvez seja pedir desculpas. Talvez seja separar alguns minutos para ler a palavra de Deus. Talvez seja agradecer, mesmo antes de ver a resposta. Esse pequeno passo não compra uma bênção nem garante um resultado específico. Ele é uma forma concreta de expressar a sua fé e disposição para caminhar em obediência e confiança. Que este momento marque um novo capítulo em sua caminhada com Deus. Que sua esperança seja renovada. Que sua fé permaneça firme. E que você nunca se esqueça de que o Senhor caminha ao lado daqueles que colocam sua confiança nele. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, não permita que ela termine apenas aqui. Antes de sair, escreva nos comentários a seguinte declaração de fé: eu entrego meus bloqueios a Deus e sigo em frente com esperança. Esse gesto pode ser um lembrete do compromisso que você assumiu hoje diante do Senhor. Se você conhece alguém que está enfrentando dias difíceis, compartilhe esta oração. Às vezes, uma mensagem de esperança chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. E, se deseja continuar recebendo orações, reflexões e mensagens para fortalecer sua caminhada com Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, sempre que um novo conteúdo for publicado, você poderá acompanhar e permanecer firme na fé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vá em paz, permaneça confiando no Senhor e nunca deixe de lembrar: a esperança floresce quando colocamos o nosso coração nas mãos de Deus.